Mas assim, eu sei que eu já tinha me prejudicado muito. E foi quando eu comecei a frequentar. Aí eu não frequentava ainda terapia. Eu queria a área da psiquiatria, que é só E um o remédio e tal. E eu comecei a perceber certas pessoas com resistência à terapia. E eu entendo que existe muito por parte de alguns pastores, que eu já ouvi falar e tudo, essa resistência porque confundem terapia com aconselhamento. Existe uma relação. Mas a terapia ela é mais sobre escutar e direcionar comportamentos do que o conselho ativo da Bíblia que vem. Sim. E às vezes esse profissional da psicologia, de uma boa escola, um bom profissional, ele já lida tanto com esses comportamentos repetitivos que fazem relação até com alguma patologia, que eles vão saber direcionar você melhor. E às vezes a gente fica muito orgulhoso. Poxa, eu sou pastor e o membro da minha igreja está indo procurar um psicólogo, uma terapia. E a gente tenta ficar com esse ciúme besta de uma coisa que a gente não compreende. Sim. Então eu comecei a frequentar terapia, até que chegou um tempo, um momento que a minha ex-esposa chegou para mim e disse que queria ir embora. E para mim aquilo foi um baque, foi agora em julho. Uau. E ainda eu tô em cima dos cacos, assim. Porque havia muita relação com a minha depressão e tudo. E foi difícil continuar. Eu lembro que eu passei um mês sem me levantar. E eu desisti várias vezes na minha mente. Do tipo, Deus, eu não vou fazer mais nada. Deus, comecei a tomar remédios muito fortes. E até que chegou um dia em que meu irmão foi lá na minha casa, ficou comigo. E eu comecei a sentir o cuidado de Deus, assim. E o Iago todo o tempo ali perto de mim, né? O Iago, enfim. O Iago ligou logo assim e disse assim, ele vai ouvir isso depois. Cara, como é que tu vai sobreviver, né? Tipo assim, tu... Por quê? Porque naquele minuto, financeiramente, porque naquele momento eu disse assim, eu preciso parar de ser pastor. Sim. Eu preciso... E minha igreja tinha me dado alguns meses para eu pensar sobre isso. E foi a maior, até agora, desistência da minha vida. Eu entendi que eu tinha que desistir não só daquele modelo de pastorado, mas entender que eu precisava me tratar profundamente. Não tinha como eu me tratar na batalha. Não tinha como eu me tratar no ministério. E eu acho que essa é uma ilusão que a gente sente. Às vezes a gente acha que a gente pode se curar fora do hospital. E o hospital, ele pressupõe pausa. Pressupõe parar, ficar em cima de uma cama. Sendo cuidado e não cuidar. Então, para mim foi muito difícil ficar sem cuidar de alguém. É tanto que eu comprei um cachorro. Aí a minha psicóloga disse assim, tá vendo, você não consegue parar de cuidar de ninguém. E eu sentia muita vergonha, porque eu estava saindo assim da minha comunidade para o bem deles. Eu não estava entendendo o que tinha acontecido no meu casamento. E eu me via realmente esmagado, assim. E pela primeira vez, Douglas, eu não conseguia ler nenhum livro. Primeira vez? Isso foi me desesperou, porque era o meu lugar de me jogar e acabar o mundo. Sua fuga, né? Minha fuga. E eu não tinha mais a minha fuga. E eu não tinha mais, eu não tinha força para orar, entende? Só que nesses momentos foi onde eu senti a minha teologia começando a ferver. Eu percebia que não tinha sido à toa a palavra de Deus que eu tinha lido. Que naquele momento, por mais dor que eu tinha sentido, eu não conseguia abandonar o Senhor. E aí até eu entender que, na verdade, era Ele que nunca ia me abandonar. Eu costumo dizer que a corda da graça nos acompanha até o fundo do poço. E ela não quebra no fundo do poço. É ela que nos traz de volta, né? Sim. E eu sentia a corda da graça trazendo. E desistindo de tudo, eu sentia muito de Deus, assim, que eu tinha que continuar. Que eu tinha que levantar. Tive muitas decepções no caminho, de lá para cá. Mas teve um dia que o Ângelo Basso e a Carol não saíram da minha mente. Eu já acompanhava eles há muito tempo, já assistia a coisa deles, né? E aí foi quando veio
essa vontade muito grande de eu preciso... E aí faz sentido dizer, eu preciso sair daqui. Eu preciso de novos ares, eu preciso de um novo local. E aí mandei uma mensagem para eles e acho que rapidamente eles me responderam. A gente fez uma reunião na mesma semana. Eu viria aqui só para ver como era e acabei ficando em Montemor. Já não largaram mais. E a energia dos vasos é demais, né? Tá ali, ó, gente. Atrás das câmeras. E eu sentia que eu não precisava abandonar o servir ao Senhor. Uhum. O que eu sentia é que eu não precisava ser pastor ordenado nos termos de regiões do Brasil que a gente conhece como é um pastor, né? Que vai variando um pouco. Eu percebi que eu tinha estudado, que eu tinha passado esses momentos de fuga nos livros, e tinha um propósito em tudo isso também, que era o auxílio a pastores, a líderes. E eu pensei, cara, eu não posso estar lá no campo de batalha com eles agora, porque minha mente não suporta. Mas eu posso estar auxiliando no amolar as facas, no amolar as espadas. Preparar uma espada e dar na mão dele. Isso, tá aí. Ou então, quando ele for pregar, ele, mesmo na correria do dia, da semana, daquelas coisas que chegam do ministério, que entram às vezes, e ele vai preparar um sermão, às vezes não está com cabeça para ler tal e tal coisa, e você ter alguém ali para te auxiliar nisso. Uhum. Comecei a entender que, além do ministério da pregação, da palavra e tudo, esse era um caminho que eu poderia trilhar.